Que o Blend é um dos efeitos mais incríveis e versáteis do Illustrator, você certamente já sabe. Mas no vídeo de hoje a gente vai explorar 5 efeitos que você pode fazer usando essa ferramenta incrível que o Illustrator tem para oferecer. Oi, queridos, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a esse porto seguro vetorial, que é o Vetorizaí, o canal onde você aprende sem sofrer. Tá chegando por aqui agora? Muito prazer, seja muito bem-vindo. Eu sou a Gabi Ferraz e tô sempre por aqui, 2 vezes por semana, batendo ponto e te ensinando o melhor do universo Adobe. Além aqui do Vetorizaí, eu também tô no Adobe For All, que é o canal do Adobe Brasil. Já vou colocar aqui na descrição para você poder dar um pulinho lá e conhecer o nosso trabalho por lá também. Bom, eu já fiz alguns tutoriais aqui onde eu explorava o efeito de blend do Illustrator, mas de uma forma muito fragmentada. Então eu quis fazer esse vídeo hoje para que a gente pudesse concentrar alguns dos efeitos mais bacanas que você pode criar usando a ferramenta de blend. Se você quiser ver uma parte 2 desse vídeo, como sempre, deixa aqui o seu comentário falando quero a parte 2. Bora lá! Então vamos lá, pessoal. Para começo de conversa, a gente precisa entender que a ferramenta de blend que está disponível aqui em objeto, mesclar, é uma ferramenta que existe para transformar uma coisa na outra. Ou seja, ela vai mesclar 2 extremos que você vai definir, criando etapas intermediárias segundo alguns critérios que ele vai nos oferecer. Ficou confuso isso que eu falei, né? Então vamos mostrar na prática como isso funciona. Eu tenho aqui essa bolinha vermelha e esse quadrado que eu acabei de mudar de cor aqui para um lilás. Antes de tudo, a gente precisa vir aqui em objeto, mesclar e definir qual vai ser o nosso critério de transformação. E aí dentro das opções de mesclagem, aqui em espaçamento, eu vou ter 3 opções. A primeira é a cor suave, a segunda é de etapas especificadas, que é onde eu vou dizer quantas etapas eu quero aqui no meio, quantas etapas intermediárias eu quero entre um extremo e outro, e a distância especificada, onde eu vou dizer qual a distância que eu quero entre uma etapa e outra aqui da mesclagem. Vamos começar escolhendo a primeira opção, que é de cor suave. Então eu vou dar OK. Nada aconteceu porque eu tô só definindo o critério. E aí agora é que eu vou aplicar o efeito de fato. Vou selecionar os 2 objetos, vou voltar aqui e aí você pode memorizar esse atalho Alt Ctrl B, trocando Ctrl para Command no Mac, para você não precisar ficar voltando aqui toda hora. E aí ele vai fazer a transformação. Como a gente escolheu cor suave, ele vai fazer a transição como se você tivesse um gradiente de uma cor para outra. Desfiz aqui para a gente poder explorar a segunda opção, que é a opção de etapas especificadas. Aqui eu vou dizer quantas etapas eu quero entre um extremo e outro, conforme eu falei ainda agora. Então vamos colocar aqui o número 3 para ficar bem visível essa transformação. Dá OK e roda Ctrl Alt B aqui para ele poder aplicar. Com isso, ele fez o que eu mandei. Ele criou 3 objetos intermediários, transformando esse círculo vermelho no quadrado lilás. E aí você vê que você pode até criar um logo assim, né? Isso aqui gera formas gráficas bem interessantes. Para a terceira opção, que é de distância especificada, e aí eu vou definir essa distância aqui como 80 pixels. Vou dar OK e vou mandar rodar Ctrl Alt B. E aí pronto, ele criou etapas intermediárias e o espaço entre uma e outra é 80 pixels. E aí você já começa a pensar em alguns usos possíveis para isso aqui. Quando você quiser alinhar vários objetos numa determinada distância, você pode usar o recurso de blend, não necessariamente você precisa usar o alinhar. Isso daqui é um efeito, então para que isso daqui deixe de ser um efeito e se torne um objeto de fato, você já sabe, você precisa vir aqui em objeto e mandar expandir. Dá OK, e aí basta você pedir para desagrupar, que você vai ter todos os objetos aqui separados se você quiser usar individualmente. Se você quiser desfazer o blend, é só você voltar aqui no mesclar e pedir para liberar. Se você quiser, você também pode expandir por aqui, tá vendo? Então é mais uma opção. Bom, tendo explicado como o blend funciona, agora vamos ver 5 efeitos que você pode criar usando essa ferramenta. O primeiro deles é o efeito paramétrico, inclusive a gente falou dele aqui nas tendências do design que eu apresentei no fim de 2021 para vocês. Efeito paramétrico é esse visual aqui dessas linhas, parece até a capa do disco do Joy Division. E é isso daqui que a gente vai fazer com Blend. De que forma?
você vai desenhar 2 linhas. Eu já tô com as minhas linhas aqui desenhadas, mas elas foram feitas com o lápis, com a ferramenta lápis aqui. E aí eu vim aqui de maneira solta, ó, desenhei desse jeito, tá? Uma linha e a outra. E aí, para criar esse efeito daqui, eu vou usar o espaçamento de etapas especificadas. Vamos colocar aqui umas 30 etapas. Dá OK, seleciona os dois, Ctrl Alt B para rodar o blend. E aí tá feito o efeito paramétrico. Você pode fazer isso aqui numa configuração como essa. Você pode fazer uma forma que seja fechada, tipo isso aqui assim, ó. Tô fazendo meio de qualquer jeito, mas mandar rodar e aí fica bem interessante, ó. Parece até uma saia, né? Então, vários usos para isso aqui. Efeito paramétrico, primeira coisa que você pode fazer com o blend. Segundo efeito que você pode fazer usando o blend é a progressão de tamanhos. Para fazer isso, eu vou precisar de 2 objetos que tenham tamanhos diferentes. E aí, novamente, eu vou pedir para que eu tenha etapas especificadas como critério da mesclagem. Vou colocar aqui no caso 8, para poder ter 8 etapas intermediárias aqui. E aí vou mandar rodar o blend. E pronto, está criada a progressão de tamanhos aqui. Se você quiser usar essas bolinhas de maneira separada, alinhar elas num espaço igual, você pode fazer isso, expandindo igual eu já mostrei, para poder separar e usar os elementos individualmente. E aí isso daqui me leva a uma outra coisa que vai ficar como um bônus aqui disso que a gente está falando, que é o recurso de substituir lombada, ou Replace Spine na versão em inglês. Nesse recurso você vai fazer com que a sua forma com blend acompanhe o caminho de uma certa linha. Então, olhando aqui para o nosso exemplo, eu tenho um círculo e ele tá só com o contorno, tá vendo? E tenho aqui a minha progressão, tá? Com o efeito de blend ainda. Vou selecionar os dois, e aí novamente vou vir aqui em objeto mesclar, e vou pedir para substituir lombada. Com isso, eu alinho esse blend ao caminho. E aí não precisa ser uma forma fechada como essa. Se eu quiser, eu posso fazer um segmento de linha aqui assim, ó. E aí, novamente, pedir para substituir a lombada, que ele vai acompanhar o caminho. O sentido do Replace Spine tem até mais a ver com substituir lombada quando a gente pensa nisso aqui como uma espinha, uma coluna que está servindo de guia para esse efeito. Falando do Replace Spine, a gente vai usar ele para criar um terceiro efeito, que é o falso 3D. Eu já falei várias vezes desse efeito. Tem um vídeo aqui só sobre isso, na verdade tem 2 vídeos só sobre isso aqui. Já compartilhei tutorial disso lá no Instagram, por sinal, segue a gente, se você não segue ainda. E para fazer o falso 3D, eu vou começar criando 2 círculos que tem gradientes aplicados, e esse gradiente tem que estar a 90 graus, tá vendo? Ó, ele tá em pé. Para criar o falso 3D, a gente tem que fazer da seguinte maneira. Nas opções de mesclagem, eu vou escolher etapas especificadas de novo, só que eu vou colocar um valor bem alto. Colocar um valor de 1000, porque eu não quero que fique visível a passagem entre um elemento e outro. Vou selecionar os dois e vou mandar rodar o blend. E ó, aplicou aqui, tá vendo? Agora eu vou selecionar a minha linha que eu desenhei com o lápis e o meu blend e vou pedir para substituir a lombada aqui. E ele vai criar esse efeito bonito desse falso 3D. Isso daqui é muito legal, dá para usar de várias maneiras diferentes, então mais um efeito aí para você guardar na manga. Quarta utilidade que a gente pode dar para o efeito de blend é a criação de paletas de cores. Para isso eu também vou usar o etapas especificadas, vou colocar aqui 8 novamente, porque eu quero criar uma paleta, uma progressão de cor de um vermelho intenso para um amarelo, onde eu tenho um total de 10 amostras, 8 aqui no meio, mais as 2 da ponta. E aí, vou mandar rodar e tá pronta aqui a minha paleta. Novamente, para você poder usar isso daqui, é só expandir. Daí, se você quiser criar um gradiente entre um e outro, uma passagem entre um e outro, você pode fazer com a cor suave. Selecionando aqui e mandando rodar, você consegue ter um gradiente, também dá para fazer muita coisa bacana com isso daqui. Por último, um dos meus efeitos favoritos, e é um efeito que todo dia eu vejo pelo menos um tutorial ou no Instagram ou no TikTok ensinando a fazer isso, é essa projeção de texto
que fica muito legal. Como que a gente vai fazer isso daqui? Eu vou escrever uma palavra qualquer, ela pode ou não estar convertida em curva, não tem problema. Vou duplicar e vou reduzir a cópia, tá? Aí aqui eu vou fazer o seguinte, eu vou selecionar o grande, vou dar Ctrl C para poder ficar com ele na minha área de transferência. Vou aplicar um rosa um pouco mais escuro, que seja assim um magentão, no caso aqui do meu esquema de cores, né? Aí você vai fazer a cor que você quiser. E aí o pequenininho, eu vou colocar um azul escuro. Vou selecionar os dois. E aí, tendo escolhido aqui etapas especificadas também com valor alto, vou colocar aqui 1000. Eu vou mandar rodar o blend. E aí eu vou ter esse resultado daqui, tá vendo? Tá quase pronto. E aí lembra que eu dei um Ctrl C para poder ter na área de transferência a palavra principal aqui, a palavrona? Agora eu vou dar um Ctrl F para que ela possa ter destaque em relação à projeção. Se você tem alguma dica de como você usa o blend de um jeito diferente do que a gente está apresentando aqui, deixa aqui nos comentários pra gente saber. Se você gostou, deixa seu joinha e manda esse vídeo para alguém que possa curtir esse conteúdo. Eu vou ficando por aqui, um beijo e até a próxima. Tchau!